O capítulo 5 de Mateus apresenta o Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças, ou ainda os 8 passos para a verdadeira felicidade. Versos 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Cristo era rei em um novo reino da graça divina e fez aqui o seu sermão inaugural, apresentando as condições para que eu e você sejamos cidadãos do seu reino, proclamando a sua lei e seus objetivos. No Monte Sinai, Deus proclamou a lei divina, e no desconhecido monte da Galileia, Jesus reafirmou a lei, explicando seu verdadeiro significado com mais detalhes, fazendo aplicações aos problemas do nosso dia a dia. Nos próximos dias, quero analisar com você cuidadosamente cada passo, para juntos compreendermos, encontrarmos e aceitarmos essa verdadeira felicidade em nossa vida. Vamos ao primeiro passo? Verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados ou felizes. Nas primeiras palavras do Sermão do Monte, Jesus revela com muita ênfase o maior desejo de todo o coração humano: ser feliz. Esse desejo foi colocado no meu e no seu coração pelo próprio Criador. E o pecado acontece quando nós tentamos alcançar a felicidade sem considerar a obediência a Deus. Ao meditarmos nessa mensagem, vamos encontrar Jesus nos dizendo que o principal objetivo do seu reino é restaurar a felicidade perdida no Éden. Você encontrará paz e alegria interiores, satisfação verdadeira e duradoura para sua mente e seu coração. Afinal, a verdadeira felicidade está no coração daqueles que estão em paz com Deus e com seu próximo. Os pobres de espírito ou humildes são aqueles que sentem necessidade daquilo que o reino dos céus tem a oferecer. Quem não sente necessidade espiritual, que se acha rico e que não precisa de coisa alguma, é visto por Deus como pobre, cego e nu. Somente os pobres de espírito entrarão no reino da graça divina. Por quê? Porque os demais não sentem necessidade das riquezas do céu e não querem aceitar as suas bênçãos. Ter a noção da necessidade própria é a primeira condição para entrar no reino da graça divina. No reino dos céus, não há lugar para o orgulhoso, para o satisfeito consigo mesmo, o que é justo aos seus próprios olhos. Cristo convida o pobre de espírito a trocar a sua pobreza pelas riquezas da sua graça. E o reino dos céus que Jesus está falando não é apenas o reino lá no céu, não. Mas ele está falando principalmente do reino presente de hoje. O reino da graça no coração de quem aceita a sua soberania. O reino que Cristo veio estabelecer começa no coração do ser humano, que inunda a vida e transborda para o coração de outras pessoas com o poder dinâmico e cativante do amor. Eu não sei como você está hoje, como foi sua semana que passou, nem quais são suas expectativas para essa semana que inicia. Mas de uma coisa eu tenho certeza: você quer ser feliz, não quer? Então, lhe convido a dar este primeiro passo para a verdadeira felicidade. Reconheça sua necessidade de Deus, de sua graça, de seu perdão, de seu poder. Humilhe-se e diga a Ele que quer ser súdito em seu reino. Aceite-o como seu Senhor e Salvador e peça para que Ele venha reinar em seu coração e inicie a jornada mais incrível e transformadora de sua vida. Eu quero orar com você. Querido Deus, venha reinar em nossa vida, em nosso coração. Obrigada por esses passos maravilhosos que Jesus nos deixou para seguirmos, a fim de encontrarmos a verdadeira felicidade.
Se há alguém ouvindo esta mensagem que está com o coração ferido, desanimado, magoado, com sentimentos e desejos ruins que estão consumindo a paz e a saúde, Senhor, que o Espírito Santo ajude essa pessoa a dar esse primeiro passo e que dia a dia, passo a passo, a felicidade vá surgindo através da convivência contigo. Fortalece nossos passos, não nos deixe desistir. Seja conosco, seja com cada um que está ouvindo e nos conceda um dia de humilhação de coração, pois essa será uma grande vitória. Livra-nos de nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.